Vamos lá então, começando o nosso estudo de hoje. O livro é o nosso Fonte Viva. Nós estamos no texto número 104, Diante da Multidão. E traz para nós uma reflexão a respeito da utilidade de nossas ações. Nós vimos agora há pouco, nessas mensagens introdutórias, uma mensagem que falava sobre o cultivo da virtude e mostrava então um aprendiz preocupado em buscar dentro de si mesmo os valores mais elevados para saber exatamente o que ele tinha de importante dentro de si mesmo. E aí então o mestre, observando a conduta do aprendiz, trouxe um exemplo bastante interessante sobre o cavalo, que era um animal que se cobria com aquela pelagem cor de neve, comia grama, dormia ao relento, tinha ali sob os pés os cravos da ferradura, e tendo toda essa situação, eu vejo depois para você, Fernanda, tendo toda essa situação, ele se tornava útil sendo companheiro dos viajantes que transitavam pelas estradas. Então, a essência da mensagem era exatamente que vale muito mais nós trabalharmos e deixar que a virtude aflore por si mesma, como resultado da obra que nós realizamos, do que nós nos preocuparmos em encontrarmos em nós a virtude, perdendo tempo fazendo essa revista dentro de nós. Então essa mensagem ela foi interessante porque ela nos abre essa reflexão para que o texto de hoje seja melhor compreendido. O título então é Diante da Multidão, e a mensagem aqui, a passagem do Evangelho que Emmanuel selecionou, vem lá do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Esse capítulo 5 é exatamente o capítulo que trata do Sermão da Montanha. Então, para a gente poder sempre utilizar de uma forma mais instrutiva para nós, eu vou colocar para vocês aqui um áudio da Bíblia interpretado pelo Cid Moreira, exatamente que fala sobre o Sermão da Montanha. Então, para não pegarmos apenas uma frase solta, é interessante nós ouvirmos toda a situação que Jesus viveu naquela época. Então eu vou colocar o áudio para nós aqui e eu volto daqui a pouquinho para a gente continuar aqui o nosso estudo. O Sermão da Montanha. Uma grande multidão seguia Jesus. Então ele subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos chegaram mais perto e o mestre começou a falar. Felizes aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes aqueles que choram, porque Deus vai consolar um por um. Felizes aqueles que são simples e mansos, porque eles herdarão a face da terra. Felizes aqueles que aspiram por ser justos e bons, eles terão justiça com toda certeza. Felizes aqueles que têm misericórdia dos outros, Deus terá misericórdia deles também. Felizes aqueles que têm um coração puro, eles poderão ver o Senhor Deus face a face. Felizes aqueles que promovem a paz entre as pessoas, eles vão ser reconhecidos como filhos de Deus.
felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. O reino do céu é deles. São felizes todos vocês quando forem caluniados e perseguidos por minha causa. Sorriam, fiquem alegres, porque para vocês está guardada uma grande recompensa no céu. Os profetas antigos, aqueles que viveram antes de vocês, também foram caluniados e perseguidos. Muito bem, então nós ouvimos aqui uma interpretação, né? Quando a gente fala interpretação, significa que ela não é uma leitura ao pé da letra daquele texto original, mas nem por isso deixa de ter toda essa beleza. É o capítulo 5 do livro de Mateus, tá? É onde nós temos ali o Sermão da Montanha, e aqui nós ouvimos um trecho, né, dessa passagem. Então eu trouxe para vocês aqui, seja bem-vinda, Lília. Eu trouxe aqui para vocês então essa mensagem exatamente para que a gente analisasse cuidadosamente cada detalhe dela. Não necessariamente, pelo menos nesse momento, das palavras de Jesus, mas a forma como as coisas aconteceram. Jesus seguia e atrás dele vinha uma multidão, e ele então, percebendo essa multidão, ele subiu ao monte e começou a falar. E aí trazendo todos esses ensinamentos, né, que são tão valiosos para todos nós. A mensagem de hoje chama atenção exatamente para isso. Que diante da multidão, a importância da conduta de cada um, que como Emmanuel sempre ele gosta muito de utilizar esse termo, ele chama de aprendiz do Evangelho. Todos aqueles que de alguma forma se dedicam ao estudo e se esforçam, né, para a prática dos ensinamentos que chegam para nós a partir da vivência de Jesus aqui no mundo físico. Então, muito mais do que meros seres encarnados, a partir do momento em que nós abraçamos uma causa sustentada por uma filosofia como muito mais do que filosofia espírita, mas a filosofia cristã, tendo também outras filosofias que apresentam o mesmo valor, quando abraçamos uma causa, não é apenas uma questão de adotar essa filosofia individualmente, mas a causa significa a importância de ser difundida também, tem esse valor. Então todos aqueles que abraçam, adotam a partir desse momento também a responsabilidade de contribuir para que ela seja difundida. De imediato, quando nós vemos Jesus subindo no monte e começamos a falar em divulgação de uma causa, nós imaginamos missionários, nós imaginamos grandes divulgadores, nós imaginamos expoentes dessa filosofia. E aí então nós, naturalmente, observando o talento e a capacidade desses missionários que nós vemos aí pelo mundo, nós nos sentimos apenas simpatizantes com aquele trabalho e não nos vemos capazes de fazer isso. Isso porque não temos tamanho talento. Mas quando nós falamos sobre difundir o Evangelho, nós não falamos apenas através das palavras, mas falamos principalmente através do exemplo. E o exemplo também não se restringe, quando nós pensamos assim, alguém está dando exemplo da prática do Evangelho. Nós imaginamos pessoas envolvidas em grandes causas caritativas, em grandes causas humanitárias, que infelizmente nem todos nós conseguimos nos envolver por falta de oportunidade, por falta de capacidade, por falta de recursos, por falta de tempo legítima naturalmente, né, por causa dos compromissos que nós temos, algumas vezes a nossa vida é muito corrida, com todas as atividades e com todos
os desafios que nós temos que enfrentar, beijão barbudinho, com todos os desafios que nós temos que enfrentar, acabamos realmente não tendo condições de abraçar de um modo tão ardoroso, né, uma causa em que nós pudéssemos contribuir. Então nós também não nos vemos capazes. Então falamos sobre divulgar o Evangelho, mas nós não conseguimos alcançar a capacidade de um grande missionário. Falamos na exemplificação e nós não nos vemos capazes de realizar aquele trabalho caritativo pelo fato de nós não termos as condições que nós consideramos adequadas para que realizemos aquela tarefa. E aí, então nós ficamos nos perguntando, se nós abraçamos essa causa, se nós nos consideramos aprendizes do Evangelho e trabalhadores também daquela expressão da seara de Jesus, né? Lembrando que seara nada mais é do que o campo de trabalho onde nós podemos atuar, de que forma que nós podemos então cumprir esse nosso papel? Vamos analisar aqui o texto que Emmanuel traz, porque ele mostra as situações onde nós temos a oportunidade de realizar esse trabalho, mas muitas vezes não percebemos a importância daquela oportunidade e tampouco, no mundo de hoje que nós vemos, não vemos também pessoas interessadas nessa prática. Quando nós falamos no egoísmo, no individualismo, nas ambições que nós cultivamos, para que tudo isso seja realizado, tudo isso seja satisfatório para todos nós, nenhum tipo de sacrifício pode ser adotado. Porque o sacrifício significa renúncia, renúncia para nós, nessa condição atual, significa perda. Se eu desejo satisfazer o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha ganância, nenhum tipo de perda é aceitável. Então eu simplesmente não me comprometo. Eu vivo a minha vida no seu cotidiano, vivo a minha vida no dia a dia, sem a preocupação de nenhum tipo de esforço ou causa maior, além da minha própria causa. No nosso caso, embora singela a nossa participação e a nossa contribuição, nós esboçamos o desejo de fazer com que as nossas vidas se transformem positivamente a partir desses ensinamentos. Eu ontem, realizando alguma tarefa que eu estava envolvido, me veio a partir daquela tarefa, me veio aquela imagem de como seria o mundo espiritual. Eu não me lembro exatamente por que eu fui inspirado a pensar nisso, mas aquilo que eu fazia me levou a esse pensamento. De imaginar, por exemplo, das pessoas que hoje nós conhecemos, hoje todos nós, de um modo geral, frequentamos ou desejamos muito frequentar uma instituição espírita, desejamos também nos envolver nas suas atividades, palestras, trabalhos sociais, atividades rotineiras da casa espírita e tudo mais. E aí então eu fiquei imaginando no mundo espiritual, todas essas pessoas se encontrando no mundo espiritual, transitando pelas ruas aqui do nosso mundo, cada um com seus afazeres. Eu tenho que ir para tal lugar fazer esse trabalho, eu tenho que ir para aquele outro lugar porque estão me esperando, porque tem ali alguém esperando para ter ajuda. E assim, cada um, né, dando continuidade naquilo que fazia aqui no mundo físico. Então nós percebemos que estarmos dentro de uma atividade, como é o caso de uma doutrina, como é o caso da doutrina espírita, nós naturalmente temos vontade, o desejo sincero de realizarmos algum tipo de tarefa, algum tipo de trabalho. E isso naturalmente vai se refletir no mundo espiritual a partir do momento em que nós para lá retornarmos. E aí então não viveremos aquela ociosidade que normalmente nós vemos hoje na mente de muitas pessoas, daquela vida contemplativa, beijão barbudinho, daquela vida contemplativa, de chegar no mundo espiritual e ficar ali contemplando as faces douradas de Deus, com os anjinhos, aquela coisa toda. Pelo contrário, nós chegaremos lá e perguntar, olha, o que eu tenho que fazer? Eu queria fazer tanto, mas eu não podia, agora eu posso, o que eu posso fazer? E a gente começa então a procurar as atividades de acordo com as nossas afinidades, para realmente fazermos com que aquele sentimento de utilidade aflore no seu potencial maior, de acordo com as nossas capacidades. Então isso mostra o quê? Que é uma tendência natural para todos nós buscarmos algum tipo de tarefa.
seja por uma iniciativa pessoal, seja por nos envolvermos dentro de um grupo, de uma equipe, de uma instituição. Então desejamos fazer isso. Então na nossa mente significa assim, que quando eu quero difundir o Evangelho, eu necessariamente tenho que estar comprometido com alguma atividade, por exemplo, dentro de uma instituição, ou dentro da filosofia. Mas eu não me dou conta que no meu cotidiano, nas minhas situações, nas minhas atividades mais simples, esse Evangelho pode ser aplicado. Dentro da empresa onde eu me encontro, dentro das minhas atividades domésticas, dentro da minha convivência social. Aquele exemplo daqueles missionários que nós acreditávamos não podermos alcançar, nós podemos fazer isso da nossa parte nas situações mais simples do cotidiano. E vemos o grande valor disso tudo, que hoje, por exemplo, analisando aquilo que existe no nosso mundo hoje, seja aqui no Brasil, seja para vocês que estão fora do Brasil, é natural nós percebemos no rosto das pessoas aquela ânsia de encontrar algo mais do que aquilo que o mundo oferece. E aquela necessidade, como diz aquela música interessante do Fábio Júnior, naquele verso, as pessoas expressam no seu rosto, nos seus olhos, aquele desejo de ser e de ter, que elas nunca conseguem satisfazer. Porque o mundo hoje, naquele individualismo, naquela cobrança, naquela competitividade, faz com que as pessoas busquem um recanto, e nós conversamos sobre isso essa semana, né, trouxe para vocês aquele exemplo do filme Campos dos Sonhos, em que as pessoas querem encontrar um lugar, elas querem ter uma companhia, elas querem ter um estilo de vida que proporcione para ela uma felicidade que o mundo físico não consegue oferecer. Elas desejam ser uma coisa diferente, elas desejam ter um estilo de vida diferente que elas simplesmente não conseguem realizar. Então o que acontece? Elas começam então a postergar esse desejo para que um dia isso aconteça, quando eu morrer isso vai acontecer, quando eu for para o céu isso vai acontecer, porque na realidade atual isso não pode ser concretizado. E nós todos vivemos isso. Quando nós fazemos a leitura, por exemplo, de uma obra que fala sobre as experiências dos espíritos, a forma como eles vivem, o seu estado de espírito propriamente dito, a gente vê assim, poxa, eu queria tanto viver isso. Comentei com vocês até sobre aquela passagem do Raul Seixas com o John Lennon, falando sobre sociedade alternativa, onde as pessoas vivem a felicidade, vivem a tranquilidade, compartilham seus sentimentos de um modo muito diferente do que acontece hoje no nosso mundo. Então todo mundo deseja alcançar esse estado. Se eu não posso realizar por mim mesmo, estar próximo de um ambiente semelhante ou de alguém que me proporcione esse tipo de sentimento já é para mim um ganho significativo, porque eu não tenho nada. O pouco que eu tiver já vai ser muito. E isso já traz para nós, que somos aprendizes do Evangelho, uma grande responsabilidade. Porque o mundo hoje deseja encontrar paz, deseja encontrar tranquilidade e deseja alimentar a sua esperança. E isso só será possível deles terem esse início de felicidade que vem sendo construída, se eles observarem no mundo pessoas e atividades e instituições que tragam essa experiência, que tragam essa esperança de realização. No nosso caso, por exemplo, dentro de um ambiente social qualquer onde nós estejamos, o nosso comportamento vai oferecer para essas pessoas que buscam ansiosamente uma referência de felicidade, uma referência de uma vivência diferente, elas vão encontrar na nossa conduta exatamente aquilo que elas buscam. Então percebemos que nós não precisamos arrastar multidões, mas o pouco que nós fazemos, observando a nossa conduta, oferecendo para as pessoas de um modo prático aquilo que o Evangelho nos traz, na teoria, porque nós somos estudantes do Evangelho. Se nós somos estudantes, significa que nós temos um propósito para esse estudo. Ninguém faz um curso, ninguém faz uma faculdade, sem que não tenha um propósito maior de pôr em prática aquilo que está aprendendo. Nós que somos estudantes,
e eu falo nós, não apenas nós espíritas, mas podemos colocar nós que somos espiritualistas de um modo geral, se eu sou um estudante do budismo, se eu sou um estudante do cristianismo, se eu sou um estudante especificamente do espiritismo, ou de qualquer outra filosofia espiritualista que proporcione esse crescimento espiritual, se eu estudo isso, eu tenho dois caminhos. Ou eu estudo egoisticamente para eu me considerar importante porque eu sei mais, ou, ampliando a minha visão, eu estudo para que eu possa me preparar para pôr em prática e, compreendendo o seu propósito, para poder transformar o pequeno universo que se encontra à minha volta. E esse pequeno universo, nós temos ali várias pessoas que buscam também essa mesma transformação, mas simplesmente não encontram. Hoje as religiões, de um modo geral, oferecem a ilusão. Essa ilusão que jamais vai ser alcançada, porque aquilo que ensinam, aquilo que estimulam, vai exatamente contra a essência do ensinamento. Você quer ir para o céu, mas vivendo sectariamente, ou seja, você vive aquele sectarismo, separando quem não é por quem não é como você, e se juntando com quem é, fazendo aqueles grupos, aquelas panelinhas. Então nós alimentamos assim, você vai ser salvo e o outro não vai, então você é especial e o outro foi esquecido. Ontem, acessando nas redes sociais, ali vendo as atualizações, eu vi um post muito interessante, que mostrava uma casa desenhada e uma grande mão sobre ela. E embaixo escrito assim, essa casa está sob os cuidados da mão de Deus. Como se as outras casas não tivessem. Como se Deus escolhesse quais casas serão escolhidas e quais casas serão esquecidas. Então é isso que hoje as doutrinas que têm essa intenção de serem espiritualistas, mas alimentadas pela limitação e egoísmo humano, faz com que Deus se transforme naquele indivíduo que vai escolher quem ele vai proteger, quem ele vai abençoar e quem ele não vai. Então nós vemos que se por acaso eu não estiver afinizado com uma determinada igreja, com uma determinada religião, com uma instituição, eu serei desprezado e eu vou viver então infeliz, tendo que lutar simplesmente, isoladamente, pela minha sobrevivência no mundo, já que eu não tenho esperança de salvação, já que eu não tenho esperança de ser feliz. Daí então o nosso papel, porque a doutrina nos traz essa visão ampla, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de uniforme, sem nenhum tipo de tendência. Nós temos uma visão universal do mundo, onde nós vemos do pior ao melhor, todos como criaturas em desenvolvimento, todos criaturas ansiosas para alcançar a felicidade, todos ainda vivendo essa ignorância, essa limitação do entendimento dessa nossa realidade espiritual. Olá, Miriam. Então nós temos o nosso papel como estudantes desse curso de virtudes que nós estamos aqui todos os dias abraçando, de transmitir esse conhecimento. Se não em cima de um monte, se não em cima de um palanque, na vivência simples do dia a dia, valorizando o nosso trabalho, colocando as nossas melhores qualidades na sua realização, para que essa nossa conduta seja exemplo para aqueles que estão aprendendo também essa mesma tarefa. A responsabilidade que nós temos no nosso círculo social, a responsabilidade que nós temos na difusão das nossas ideias, seja através da comunicação falada, escrita, através de imagens, seja pessoalmente, seja virtualmente. Tudo aquilo que nós esboçamos em termos de conduta reflete aquilo que nós estudamos. E como nós já estamos trabalhando ardentemente para poder dissipar de nós essa hipocrisia de nós estudarmos uma coisa, acreditarmos uma coisa e vivermos outra coisa diferente, é fundamental que nós alinhemos as nossas intenções com as nossas práticas. Vamos aqui para o nosso texto de hoje, que vai trazer uma reflexão muito profunda para nós. Então, mais uma vez aqui naquela passagem de Mateus, versículo 5, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente, à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas,
o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-las a seu interesse. Políticos astuciosos exploram as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados de condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despinhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima de fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Essa passagem aqui então, esse texto para nós, fala exatamente dessa grande responsabilidade que nós temos. A multidão hoje precisando compreender a sua realidade, compreender a sua situação, e quando começa a procurar as referências que nós temos hoje na mídia, nas instituições políticas, religiosas, nós encontramos indivíduos que, em vez de fazer com que elas cresçam, que elas fiquem subjugadas. Porque, na verdade, elas se tornam a plateia que aplaude o ego de cada um. Então eu falo, todo mundo ouve, todo mundo me admira, e eu me sinto muito bem por isso. Então nós podemos imaginar, dentro dessa nossa fantasia utópica, né, essa fantasia de uma realidade que a princípio não vai se realizar por aqui, uma situação de relacionamento onde todas as pessoas têm grande preocupação em fazer com que as outras também cresçam. Em que nós não tenhamos aquela ambição de nos destacarmos diante dos outros. Então imaginemos nós dedicarmos a nossa vida ganhando o nosso pão, o nosso sustento naturalmente, mas sem a preocupação de nós ascendermos dentro de uma carreira, dentro de uma posição, dentro de uma condição social, em detrimento da queda do outro. Porque exatamente essa competitividade que nós vemos hoje faz com que nós valorizemos muito mais o nosso ego, a nossa individualidade, do que nos preocuparmos com o coletivo. Porque o mundo assim hoje também apresenta essa mesma situação. Se por acaso eu ajudo o outro a crescer, ele vai acabar me superando. Ou se eu ajudo o outro a crescer, ele pode tentar me derrubar. E aí então viramos naquele círculo vicioso. Se eu fizer isso, acontece uma coisa. Se eu fizer o outro, acontece outra. Então qual é a melhor forma de eu me conduzir? A nossa visão, naturalmente, ela deve se sobressair do mundo físico e se estender até a realidade espiritual que nos envolve.
Porque todas as ambições, toda a ganância que nós temos hoje para alimentar diz respeito aos interesses únicos e exclusivos aqui do mundo material. E se nós temos esse entendimento da nossa imortalidade, de que nós somos seres imateriais, que a nossa presença aqui hoje ela é apenas um estágio na nossa evolução, o nosso valor vai se estender lá na frente. Então eu percebo que essas disputas que muitas pessoas hoje travam ou aceitam para poder conquistar um espaço, uma posição, um patrimônio, é uma visão que ela tem restrita apenas a esse espaço em que ela se encontra. E que depois, futuramente, quando tudo isso se perder, porque isso vai se perder, nas mensagens iniciais, bom dia pessoal, nas mensagens iniciais que nós ouvimos, nós tivemos uma ali também dizendo que o patrimônio vai passar para outras mãos. Aquilo que nós conquistarmos será depois conquistado por outros conquistadores. Mas aquilo que nós angariamos de valores dentro de nós mesmos, isso nos pertence. Então, o papel que nós temos como divulgadores de todas essas virtudes que nós encontramos hoje é um papel que pode ser desempenhado nas situações mínimas do nosso cotidiano, dentro de nossos lares. Porque é engraçado, porque é exatamente dentro de nossos lares que nós encontramos as maiores competições para saber quem manda, quem não manda, quem é mais importante, quem não é. Isso nós vemos entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, entre familiares. Sendo que, na verdade, esse núcleo, como nós vimos ontem no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse núcleo de espíritos comprometidos, normalmente por circunstâncias negativas e dolorosas, tem um compromisso exatamente de crescerem, juntos apoiando-se mutuamente. Mas aí nós vemos exatamente o contrário, aquela competitividade, porque eu quero, mas você quer do seu jeito, eu quero do meu jeito, então ninguém faz nada. Sendo que, na verdade, todos deveriam buscar a mesma harmonia, porque juntos é exatamente que crescerão, não apenas individualmente, mas se ajudarão na solução dos entraves que conseguiram, lamentavelmente, criar no passado. Então esse sentimento de caridade que existe dentro de nós, e todos nós temos esse sentimento, do melhor ou pior, ele sempre vai ter aquele lapso, aquele flash de caridade numa situação. Até mesmo aquele pior indivíduo vai encontrar de repente alguma situação em que ele vai querer ajudar um pouquinho, mas depois ele vai continuar a vida dele. Esse pouquinho já é muito para quem não tem nada. E para aqueles que estão sempre praticando, trabalhando e desenvolvendo, vão conseguir conquistar cada vez mais. E é nisso que nós temos então que focar a nossa atenção. Porque esse é o propósito que nós temos, nos tornarmos pessoas melhores. Do contrário, nós não teríamos preocupação em dedicar parte do nosso tempo em estudarmos, em realizarmos uma atividade que faça com que aflore dentro de nós valores mais elevados. E vemos isso gradualmente, todos os dias, tentando praticar, tentando realizar algo diferente. Dessa forma, se nós temos esse propósito, devemos focar então que a caridade, sendo para nós a maior referência, ela pode e deve ser aplicada em situações mínimas do nosso cotidiano. Os grandes missionários, como nós dissemos no início, são para nós, sem dúvida nenhuma, grandes referências. São para nós ali aqueles monumentos que vão nos estimular a essa prática. Mas não adianta imaginarmos que nós vamos somente ser felizes se conseguirmos fazer o que eles fazem. Se eles fazem tudo aquilo, é por mérito que eles conquistaram durante muito tempo. Se nós ainda não conseguimos realizar tudo isso, significa que nós estamos restritos ainda nas nossas limitações. Mas ainda assim, nesse pequeno espaço em que nós nos encontramos, nós podemos então realizar muito. Nós vamos conseguir agora fazer com que as nossas ações sejam mais efetivas, as nossas ações sejam mais produtivas, pelo fato de nós simplesmente colocarmos em prática aquilo que nós adotamos como filosofia. Por isso, então, quando é colocado para nós aqui, subirmos ao monte,
diante da multidão, pessoal, vamos para o estudo. Diante da multidão, significa nos destacarmos de alguma forma. E esse destacar significa simplesmente não aparecer, mas significa simplesmente fazer algo que normalmente as pessoas não estão acostumadas a observar. Já que cada um vive individualmente, já que cada um vive restrito nos seus próprios interesses, quando nós agimos transcendendo as nossas ações de nós mesmos para o ambiente à nossa volta, para o pequeno universo à nossa volta, isso já é muito. E isso faz com que as pessoas se observem muitas vezes, que as pessoas reflitam sobre a forma que estão vivendo, inclusive no propósito que estão de serem felizes. Esse propósito, eu desejo ser feliz, mas eu não sei como. Portanto, eu cultivo constantemente essa infelicidade sem nunca sair do lugar. Mas então eu percebo que alguma coisa diferente me chamou a atenção. E essa coisa diferente nós podemos observar que exemplos negativos se tornaram tão banais que as pessoas já não se impressionam mais. Mas quando acontece alguma coisa positiva, chama a nossa atenção. Alguém que se sacrifica, pequeno sacrifício, não falamos de ninguém morrer por causa do outro, não. Simplesmente você deixar de praticar alguma coisa que você gosta, de você doar um pouco do seu tempo, um pouco do seu esforço. Por exemplo, no ambiente de trabalho, percebendo que um colega de trabalho tem a sua dificuldade, você parar um pouquinho a sua atividade dentro da possibilidade para poder explicar, orientar, esclarecer. Esse tipo de gesto de fraternidade é algo que nós no mundo hoje ficamos impressionados quando ela aparece. Então vemos que não estamos falando de instituições fazendo caridade em países que passam por grandes conflitos sociais. Situações simples no nosso dia a dia. Naquele momento, por exemplo, do trânsito que a gente fala, uma cortesia, uma gentileza. Porque é engraçado, né? Nós vemos, por exemplo, na mídia, se por acaso alguém encontra uma carteira, encontra alguma coisa que o outro perdeu e ele entrega, isso vira notícia. Mas qual é exatamente o motivo disso virar notícia? Se o outro não fez nada mais, nada menos do que aquilo que lhe cabe, já que aquele objeto, aquele recurso não lhe pertence. Então nós vemos que hoje a sociedade tem carência dessas referências. E quando nós estudamos os estudos do Evangelho, os ensinamentos do Evangelho, que fala para nós exatamente que essa é uma conduta normal e natural para todos nós, ao colocarmos em prática, nós acabamos nos destacando positivamente no ambiente onde nós estamos, fazendo com que as pessoas reflitam sobre si mesmas. E aqui no final desse texto, Emmanuel coloca para nós uma passagem importante. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Ajudar a pensar não significa a gente promover grandes debates, não. Essa pequena ação, esse pequeno gesto, já vai fazer com que aquele indivíduo pare e pense se por acaso, numa situação que aconteceu ou que virá a acontecer, ele não poderá agir da mesma forma. Fazendo com que ele se comporte, através desse exemplo, ele vai crescer. E, consequentemente, ele vai então se aprimorar. Então nós temos essa missão, esse trabalho de divulgar na prática aquilo que nós estudamos na teoria. As pessoas hoje não têm tempo. E como nós conversamos, bom dia pessoal, e como nós conversamos há um tempo atrás, as pessoas estão decepcionadas com as instituições, principalmente dessas que trabalham com divulgação de religiões. Não acreditam naqueles que são os representantes, não acreditam no modelo que é apresentado hoje. Consequentemente, elas não acreditando nesses indivíduos, nessas instituições que se tornam representantes, elas se distanciam de tudo. Mas, na verdade, elas não precisam se desviar do caminho. Elas precisam se desviar daqueles que são intermediários. Então, ao transmitirmos, através das nossas ações simples, esses valores, esses ensinamentos, naturalmente nós estamos tirando todos os intermediários para que as pessoas simplesmente vejam
na prática aquilo que elas desejam acreditar. E é assim que nós vamos trabalhando no mundo hoje. É assim que nós vamos fazendo com que as pessoas vão se influenciando, que as pessoas vão se incentivando mutuamente nesse processo de crescimento. A Angelina colocou: ontem assisti na Rede Brasil um documentário que mostrava os imóveis que estão abandonados em São Paulo e outros estados, porque os donos foram desencarnando e não houve quem os preservasse, né? A gente vê que a própria sociedade hoje tem uma grande dificuldade para lidar com essa questão de patrimônio, com deteriorização, com falta de recursos, com focos políticos e tudo mais. Dessa forma, nós percebemos a importância do reaproveitamento desses patrimônios. Porque nós temos ali, se nesse sentido nós temos a deteriorização e a desvalorização de um patrimônio, nós temos, por outro lado, pessoas carentes. Então vemos ali uma sociedade que, nessas injustiças, nesse desequilíbrio, fazem com que todos sofram. Ou sofre porque não tem, ou sofre porque tem medo de perder. E, na verdade, o mais importante de tudo é para nós cultivar esses valores. E que para nós, por incrível que pareça, é interessante nós percebermos que se tornou, me perdoem pela redundância, mas os valores perderam o seu valor. Porque as pessoas hoje estão acostumadas com a rotina do dia a dia. Estão acostumadas com o trabalho, com a correria, com os compromissos, sem se preocuparem na forma como fazem isso. Daí então a grande importância que nós temos que dar para essa divulgação pelas nossas ações simples. Então não marquemos hora para colocarmos em prática aquilo que nós acreditamos. Não marquemos hora, eu vou entrar em tal hora no trabalho do centro e depois eu vou sair do trabalho do centro. Então eu só tenho a minha preocupação de trabalhar naquele horário, naquele período. Então temos que colocar isso no nosso dia a dia. Ser espírita, ser cristão, não tem hora marcada, não tem dia. É uma constância na nossa vida. E daí então nós temos que modificar esse nosso padrão de vida nas situações do nosso cotidiano, partindo dos nossos círculos mais íntimos até se estendendo para aquele universo que se encontra à nossa volta. Então, diante da multidão, é o texto que nós estudamos hoje, aqui para as nossas reflexões, e aqui na última frase, só para a gente poder fechar aqui o nosso raciocínio, diz aqui nos dois últimos parágrafos: estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Ou seja, esse sem condições é incondicionalmente. Não escolhemos quem nós vamos ajudar e quem não vamos ajudar. Sempre dentro daquilo que é possível. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Então, se nós vemos a família universal, nós naturalmente pretendemos ajudar a fazer com que todos cresçam. Então, coloquemos em prática aquilo que nós naturalmente estudamos na teoria e no nosso dia a dia. É o mais importante para todos nós. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, deixamos então para reflexão esse texto número 104 aqui do nosso livro Fonte Viva.